Olá! Retomando a lei orgânica do município de São João de Meriti, estamos no capítulo 1, estamos tratando da organização político-administrativa municipal. Na seção 1, trabalhamos os princípios fundamentais que devem ser obedecidos pelo município e também os símbolos do município. Agora sim, na seção 2, vamos trabalhar a organização política-administrativa do município de São João de Meriti. E o que você precisa saber para a prova? Artigo 6º, muito interessante, pode ser uma pergunta de concurso. Vamos lá. A natureza jurídica do município. O que é o município de São João de Meriti? O município de São João de Meriti, ele é uma unidade territorial que pertence ao estado do Rio de Janeiro. E também é uma pessoa jurídica de direito público interno e que faz parte da federação. Nós sabemos que a federação, ela integra a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, o município de São João de Meriti, ele integra a federação, é uma unidade da federação, é uma unidade territorial que pertence ao estado do Rio de Janeiro e é uma pessoa jurídica de direito público, é lógico, né? É um ente federado, é uma pessoa jurídica de direito público interno, ok? Bom, esta é a sua natureza. É organizado, o município então, ele tem a sua organização político-administrativa definida pela lei orgânica, né? Então ele é regido e organizado pela lei orgânica municipal, que foi definida, vamos dizer assim, obedecendo-se às diretrizes da Constituição da República e também da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. O município de São João de Meriti é composto por 4 distritos. Você precisa saber quais são. O primeiro distrito é o distrito de São João de Meriti, segundo distrito é de São Mateus, terceiro distrito, Coelho da Rocha e quarto distrito, Araruama. Pode ser uma pergunta de prova, tá? E mais um detalhe, a sede do município de São João de Meriti atualmente fica em Vilar dos Teles, tá? Então, de acordo com uma emenda, né, uma emenda na lei orgânica, a sede do município de São João de Meriti se localiza em Vilar dos Teles. Como sede, entendam a prefeitura, né, aquela estrutura administrativa, onde ficam os órgãos internos, onde atuam os agentes públicos municipais, é a prefeitura e ela tem sede em Vilar dos Teles, fechou? Então, esse artigo 6º, principalmente o parágrafo 1º, parágrafo 2º, muito importantes para a prova, procure memorizar, tá? Não esqueçam, município de São João de Meriti, unidade da federação, unidade territorial que integra o estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, sede em Vilar dos Teles, dividido administrativamente em 4 distritos. Primeiro distrito, São João de Meriti, segundo distrito, São Mateus, terceiro distrito, Coelho da Rocha e quarto distrito, Araruama. É uma unidade federada que possui autonomia ampla, autonomia política, administrativa e financeira e é organizado e regido por sua lei orgânica que estamos estudando agora, ok? Mais uma orientação no artigo 6º, você vai encontrar no parágrafo 3º. O parágrafo 3º, ele fala da possibilidade do município criar novos distritos, né? A criação de novos distritos ou a fusão de 2 distritos criando um novo distrito, ou mesmo a supressão, a extinção de um distrito, que é uma divisão administrativa interna do município. Esta
possibilidade de criar um distrito, de acordo com o artigo 6º, parágrafo 3º, exige lei municipal, tá? Então, não esqueçam, a criação de um distrito, a supressão de um distrito, a fusão de 2 distritos, ela exige lei municipal. Esta lei, ela depende de lei, portanto, lei municipal, e esta lei só pode ser aprovada após uma consulta popular mediante plebiscito, né? Então, olha como é complicado a criação de um novo distrito. Ela depende de lei, após consulta à população mediante plebiscito e desde que atingidos os seguintes requisitos. A criação de um novo distrito, ela exige o quê? População, eleitorado e arrecadação não inferior à 6ª parte exigida para criar um município, tá? Então, para que um distrito possa ser criado, ele precisa preencher o seguinte requisito: o número de habitantes, o número de eleitores e a arrecadação tributária naquele local, naquela localidade que deseja virar distrito, precisa ser o quê? Não inferior à 6ª parte, ou seja, pelo menos a 6ª parte do necessário, do número necessário para a criação de um município. Então, número de habitantes, eleitores e arrecadação não inferior à 6ª parte exigida para criar um município. E infraestrutura urbana, né, existência de infraestrutura urbana naquele local para que possa, né, abrigar administrativamente o distrito. Esses são os requisitos. E aí precisa da consulta popular mediante plebiscito e a lei, né? Então, parágrafo 3º do artigo 6º, interessante, criação, supressão, fusão, organização de um distrito depende de lei, após consulta à população mediante plebiscito e desde que preenchidos os requisitos do parágrafo 3º do artigo 6º da Lei Orgânica, ou seja, número de habitantes, número de eleitores e arrecadação tributária não inferior à 6ª parte do exigido para a criação do município e uma infraestrutura urbana necessária, mínima, para que você possa ter, então, a instalação do novo distrito municipal, ok? Parágrafo 4º, a pessoa jurídica de direito público, que é o município, tá, passa a denominar-se Prefeitura da cidade de São João de Meriti, assim sendo registrada nos seus assentamentos e termos municipais. Então, o município, tá, de São João de Meriti, essa pessoa jurídica de direito público passa a denominar-se Prefeitura da cidade de São João de Meriti. É assim que ela é denominada, né? Prefeitura da cidade de São João de Meriti. Pode ser uma questão de prova também. Fechou? Muito bem. Artigo 7º, mais uma orientação interessante, ele coloca 3 vedações para o município. O que é proibido ao município? Vamos lá. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los. Subvencioná-los está no sentido de ajudar, né, subsidiar, né, manter igrejas, templos, embaraçar-lhes o funcionamento, ou seja, atrapalhar o funcionamento de uma igreja, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvadas na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, a primeira vedação ao município, nós sabemos que o Brasil é um país laico, né? O Brasil, ele não levanta a bandeira de uma determinada religião. E assim também o município. O município, ele não pode ter uma religião ou defender uma determinada religião, levantar uma convicção religiosa, levantar uma bandeira religiosa. Não pode, tá? Por isso que o artigo 7º da Lei Orgânica expressamente proíbe, tá,
que o município estabeleça cultos religiosos, tá? Então, o município ele não pode fundar uma igreja, vamos dizer assim, não pode ajudar, subsidiar também igrejas, e também não pode atrapalhar, dificultar o funcionamento das igrejas, ou seja, ele não pode, na verdade, ter uma convicção religiosa, no sentido de apoiar uma igreja ou atrapalhar outra igreja, não pode, né? Ele tem que ser neutro, essa é a ideia aqui do artigo 7º, por isso que ele proíbe, né? Ele enfatiza o quê? A neutralidade religiosa. A administração pública não pode levantar uma bandeira religiosa, não pode, por mais que o prefeito, né, seja de origem, muitas vezes, né, um pastor de uma igreja ou, enfim, ligado a alguma religião, ele não pode levantar uma bandeira religiosa enquanto agente público municipal, tá? Porque na administração pública, qual é o princípio? Neutralidade religiosa. Por isso que ao município é proibido estabelecer cultos, estabelecer igrejas, subsidiar igrejas, apoiar igrejas ou embaraçar, ou seja, dificultar o funcionamento de uma igreja. Ele tem que ser neutro, esta é a ideia. Não esqueçam, neutralidade religiosa. Por isso que é proibido estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, salvo alguma colaboração quando há interesse público envolvido, tá? Outra proibição é recusar fé a documentos públicos, né? O documento público, ele tem fé pública, né? E o município não pode alegar que tal documento público não é verdadeiro, quando é verdadeiro, né? A recusa da fé pública, dizer que tal documento público é falso, afirmar isso, não pode. Os documentos que tramitam na administração, os documentos expedidos, emitidos pela administração, eles devem ter fé pública. O município não pode recusar a fé pública ao documento que emite, né? Criar distinções ou preferências entre brasileiros, ou seja, discriminar, né? Tratar alguém com mais apreço, outro com desapreço. Ah, esse aqui me apoiou na campanha eleitoral, então eu vou tratá-lo com maior apreço. Esse aqui não me apoiou durante a campanha eleitoral, então esse cidadão eu vou tratar com desapreço. Esta proibição do inciso 3, ela está ligada ao princípio da impessoalidade. O agente público, aquele que conduz o município, ele não pode permitir que simpatias, amizades, animosidades, né, amores, enfim, possam atrapalhar, né, a sua imparcialidade, né, enquanto agente público. Porque na administração pública, um dos princípios que deve ser preservado, que deve ser observado, é o princípio da impessoalidade, né? O princípio da impessoalidade é um dos princípios expressos no artigo 37 da Constituição da República e que vem também anunciado aqui na Lei Orgânica. O agente público não pode tratar ninguém com apreço e outro com desapreço, né, em detrimento de outra pessoa. Deve tratar todos iguais, sem distinção, sem preferência entre os cidadãos, entre os brasileiros, entre os cidadãos municipais, tá? Portanto, aqui você tem 3 vedações importantes. O município não pode estabelecer igrejas, o município não pode apoiar igrejas e também não pode atrapalhar igrejas. Neutralidade religiosa. O município não pode recusar fé a documento público e o município não pode criar distinções ou preferências entre brasileiros, porque todos são iguais perante a lei
todos são cidadãos, né? Tendo votado ou não no prefeito, isso não interessa. Depois que ele foi colocado, né, que ele foi eleito, ele representa o povo como um todo e não só aqueles que o apoiaram, tá? Ele não pode agir com distinções ou preferências entre os brasileiros. Fechou? Então, artigo 7º, vedações importantes que podem cair na prova nesse formato, um exemplo de questão de concurso. Vamos lá. De acordo com a lei orgânica do município de São João de Meriti, ao município é vedado. Letra A, elaborar o seu plano diretor. B, recusar fé aos documentos públicos. C, legislar sobre assuntos de interesse local. D, criar, organizar e extinguir distritos observada a legislação estadual. Letra E, dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens. E aí, qual é o gabarito? O que é vedado, de acordo com o artigo 7º da Lei Orgânica, gabarito B de bola, recusar fé a documento público, ok? Muito bem. Agora, vamos partir para a seção 3 do nosso capítulo Organização Política Administrativa do município de São João de Meriti. No capítulo 3, o que vamos estudar? Os bens públicos, tá? Então, é um capítulo importante, pode ter questões de prova, tem alguns detalhezinhos aqui interessantes. Artigo 8º. Conforme sua destinação, os imóveis do município são de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais. Então, aqui você tem uma classificação dos bens imóveis, né, dos bens imóveis do município. Eles podem ser de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais. Então, eu fiz um resuminho aqui, de acordo com o direito administrativo, existe uma classificação dos bens públicos, tá? Os bens públicos realmente, de acordo com a doutrina do direito administrativo, se dividem em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais ou dominiais, depende, né, como aparece. No caso aqui do artigo 8º apareceu dominicais. Ok. O que são os bens de uso comum do povo? Os bens de uso comum do povo são todos aqueles bens usados livremente pela população que não dependem de prévia autorização do poder público para sua utilização. Exemplo, rios, mares, praças, ruas. Então, os bens imóveis de uso comum do povo são aqueles que a população usufrui, usa, sem ter que solicitar autorização do poder público. Eles são usados independentemente de autorização. Exemplo, uma praça, né? Uma praça do município. É um exemplo de um bem de uso comum do povo. Agora, os bens de uso especial são aqueles bens do município destinados ao cumprimento das funções públicas. Tem utilização restrita, não podem ser utilizados livremente pela população, tais como as repartições públicas, os veículos oficiais, os museus, o cemitério, por exemplo, o cemitério municipal, né? É um bem que é usado pela população, mas depende de autorização, né? Porque ele é um bem utilizado para o cumprimento de funções públicas. É o prédio da prefeitura, né? É um bem especial, é um bem de uso especial. Por quê? Porque ele é usado para que o poder público desempenhe as suas atribuições, tá? Então, ele não é de livre trânsito, de livre uso, utilização por parte da população, porque esses bens são usados para o exercício da função pública, um veículo, né? Um veículo da prefeitura é um bem de uso especial, tá? Bens dominicais ou dominiais são aqueles que integram o patrimônio da administração pública, no caso aqui municipal, patrimônio esse utilizado com fins econômicos, como imóveis desocupados que não possuem destinação pública.
São bens que a administração pública utiliza como se fosse o seu senhorio, inclusive obtendo renda sobre esses bens. Então, são aqueles bens, um imóvel, por exemplo, da prefeitura, né, que não é usado, não é ocupado pela prefeitura e a prefeitura pode até alugar aquele imóvel, né, até conseguir uma renda com aquele domínio daquele imóvel, né? Então, são bens que não são usados pela população, também não são usados para o cumprimento das funções públicas e são bens que podem ser utilizados para efeito econômico, para efeito de aquisição de alguma renda. Esses são os bens dominicais, tá? Então, diz o artigo 8º que conforme a sua destinação, que nós acabamos de ver, de acordo com o direito administrativo, os imóveis do município, os bens o quê? Imóveis do município são de uso comum do povo, de uso especial, tá? E os dominicais, ok? Então, não esqueçam desta classificação, pode ser uma questão de prova, artigo 8º. Os imóveis do município podem ser de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais. De uso comum do povo são aqueles bens imóveis utilizados pela população, independentemente de autorização do poder público. Bens de uso especial são os bens do poder municipal que são usados para o cumprimento de suas funções, são as repartições públicas, né, os prédios públicos onde a administração municipal desempenha suas funções, as secretarias municipais, né, os postos de saúde, por exemplo, as escolas, tá? São prédios, então, de uso especial, porque são utilizados para que o poder público desempenhe suas funções. E os dominicais são aqueles que não são bens de uso comum do povo, não são bens de uso especial, ou seja, não são utilizados para o desempenho de funções públicas, portanto, eles podem ser usados até para uma finalidade econômica, né? Até para a arrecadação de uma renda para o município, são os bens dominicais. A aquisição de bens imóveis, esse artigo 9º é interessante, ó. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta depende de prévia autorização de quê? De lei, que especificará a sua destinação. Artigo 8º artigo 9º muito importante, pode ser uma questão de prova. A aquisição de bens imóveis depende de lei, depende de autorização da Câmara Municipal, tá? Então, não esqueçam, os bens imóveis do município, conforme sua destinação, classificam-se em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e dominicais. E a aquisição ou permuta, que é troca de bens imóveis, depende de prévia autorização da Câmara Municipal, autorização legislativa, depende de lei, né? Bom, artigo 10, o que são os bens municipais, também pode ser uma questão de prova, são bens do município. O que são os bens do município? Os que atualmente lhe pertencem, e os que lhe vierem a ser distribuídos ainda, né? Então, os presentes e os futuros e aqueles que estão sob o seu domínio, sob a sua posse, sob a sua propriedade, tá? Então, são bens do município, artigo 10 da Lei Orgânica, os que atualmente lhe pertencem, os que ainda vierem a ser distribuídos e aqueles que estão sob o seu domínio, tá? Sob o seu domínio. Artigo 11. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços, tá? Então, a administração dos bens públicos, a administração dos bens do município cabe ao prefeito, tá? O prefeito.
respeitada a competência da Câmara com relação àqueles bens que atendem à Câmara Municipal. Todos os bens municipais devem ser o quê? Cadastrados, com a identificação respectiva, ou seja, eles têm que levar um código, numerando-se os móveis conforme for estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob a responsabilidade do órgão a que forem distribuídos, né? O controle desses bens. Eles são cadastrados e eles levam uma identificação por numeração. Parágrafo único, dispensa-se qualquer procedimento licitatório em caso de permuta de veículo usado por novo, com pagamento de diferença em concessionária devidamente autorizada. Então, aqui tem uma autorização na lei orgânica, né, de uma dispensa de licitação em caso de permuta, de trocar um veículo usado, né, um veículo antigo, por um novo, pagando-se a diferença em concessionárias autorizadas. Artigo 13. Os bens patrimoniais do município deverão ser classificados. Então, existe uma classificação de materiais, uma classificação dos bens pela sua natureza e em relação a cada serviço. Então, como são classificados os bens, né, os bens patrimoniais do município? Por sua natureza, em relação a cada serviço. Far-se-á anualmente, deve ser feita anualmente a conferência desses bens através da escrituração patrimonial e na prestação de contas de cada exercício, inclusive né, o inventário de todos os bens municipais, né? Então, esse controle do acervo patrimonial, ele é feito anualmente, é feita uma conferência, né, da escrituração patrimonial e também na prestação de contas de cada exercício deve ser feita o inventário desses bens, o controle dos bens municipais. Bem, artigo 14, como se dá a alienação dos bens, é um artigo interessante para a prova. A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificada, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Então, vamos lá. A alienação, a venda de bens municipais, tá? Ela tem que ser fundamentada no interesse público. Um bem do município só pode ser alienado com fundamento no interesse público, sempre precedido de avaliação, né? Então, deve ser feita uma avaliação uma avaliação de economicidade, né? Se aquele bem, se é necessário vender o bem mesmo, se vai valer a pena para o interesse público a venda daquele bem municipal. Então, não esqueçam, a alienação, a venda de bens municipais exige fundamentação no interesse público e uma prévia avaliação. E cuidado, se o bem for imóvel, depende de autorização legislativa e concorrência pública. Então, vamos lá. A administração municipal, ela deseja vender um bem imóvel, um imóvel do município. O que precisa? Precisa fundamentar isso no interesse público, precisa de uma avaliação, né, se vale a pena para o município, precisa de autorização da Câmara Municipal e precisa de um procedimento licitatório chamado concorrência pública, tá? Então, de acordo com o artigo 14, a alienação de imóveis deve ser fundamentada no interesse público, deve preceder uma avaliação, deve ter autorização do legislativo e ainda um procedimento licitatório chamado concorrência pública. Com relação a bens móveis, o que precisa? Fundamento no interesse público, uma prévia avaliação e concorrência pública, ou seja, na alienação de bens móveis não há a necessidade de autorização da Câmara Municipal.
e é dispensada. A concorrência pública é dispensada em que casos? Em que casos a concorrência é dispensada? Doação. Então, quando o poder público deseja doar um bem móvel, para que fins? Assistenciais, ou quando houver interesse público relevante justificado pelo executivo. Então, vamos lá. Artigo 14, é um dos mais importantes aqui da nossa sessão. A venda de bens municipais. O que ela exige? Fundamento no interesse público e prévia avaliação. Se for um bem imóvel, exige autorização da Câmara Municipal, autorização legislativa, né? E ainda um procedimento de licitação chamado concorrência pública. E se for um bem móvel, exige apenas a concorrência pública, que pode ser dispensada em que casos? Doação de bens móveis para fins assistenciais. Para fins assistenciais ou quando o interesse público exigir interesse público, se houver interesse público, isso tudo justificado pelo Poder Executivo, né? E fiscalizado pelo Tribunal de Contas, tem que ter cuidado, né? Bom, uma questão FUNRIO, né? Uma questão FUNRIO de um concurso de 2016, adaptada aqui para a nossa lei municipal. Vamos lá. Para alienação de bens imóveis, a administração pública deverá dispensar a licitação, realizar um leilão, realizar uma concorrência pública e autorização legislativa, inexigir o procedimento licitatório ou utilizar a modalidade de licitação denominada pregão. E aí, qual seria a nossa resposta de acordo com a Lei Orgânica, artigo 14? Realizar uma concorrência pública e buscar previamente a autorização do Poder Legislativo, gabarito letra C. Artigo 15, mais uma orientação sobre os bens públicos. O município, preferentemente à venda de seus bens imóveis, outorgará o quê? Uma concessão de direito real de uso, mediante, também exige aqui, autorização legislativa e concorrência pública. Então, o que prescinde, o que prescinde não é bem a palavra correta, o que tem preferência? Vender o bem público ou outorgar a concessão de uso? A outorga de concessão de uso, ela tem uma preferência sobre a venda. O artigo 15 preconiza isso. Ao invés do município vender o bem público, o que é melhor, o que preferencialmente deve ser feito? A outorga do direito de uso, né? Então, a pessoa ela não vai adquirir o bem, ela vai adquirir o direito a usar o bem. Isso tem uma preferência sobre a alienação, né? Então, não esqueçam que, de acordo com o artigo 15 da nossa lei orgânica, a outorga de concessão para uso, ela tem uma preferência sobre a alienação. Mas cuidado, se for feita uma outorga de concessão para uso do bem, isso deve exigir o quê? Autorização legislativa e também concorrência pública. Essa concorrência, de acordo com o parágrafo 1º, ela pode ser o quê? Dispensada por lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Então, o procedimento licitatório de concorrência, ele até pode ser dispensado quando o uso, né, essa outorga de concessão para uso, quando o uso for destinado a uma concessionária de serviço público, uma entidade assistencial ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Parágrafo 2º, a venda aos proprietários de imóveis lindeiros. O que é imóveis lindeiros? São aqueles imóveis que fazem divisas com o bem público, né?
limítrofes, né? O vizinho, é o vizinho, na verdade, o proprietário vizinho do bem público. A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas, remanescentes e inaproveitáveis para edificações resultantes de obras públicas, dependerá ou modificados serão alienados nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não, né? Então, é uma orientação aqui no artigo 15, no parágrafo 2º, sobre a venda aos proprietários vizinhos ao bem público, né? A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas, remanescentes e inaproveitáveis para edificações, dependerá ou modificados, serão alienados, ou seja, serão alienados nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não, né? Então, significa que se um bem público for alienado para o proprietário de um imóvel lindeiro, vizinho, esta venda segue a regra, né, segue as mesmas condições previstas aqui no artigo 14, né, que fala da venda dos bens. Se for um bem imóvel, depende de autorização do legislativo, tem que ser feita a concorrência, enfim, tem que seguir a mesma orientação do artigo 14, tá? Não tem nenhuma regra especial só por ser um imóvel vizinho. Artigo 16, o uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito mediante concessão ou permissão por tempo determinado, conforme o interesse público exigir, ouvido o legislativo. Então, o uso, a concessão para uso por terceiros só poderá ser feito pelo regime da concessão ou pelo regime da permissão por tempo determinado, conforme o interesse público. Aí eles vão usar concessão ou permissão, de acordo com o interesse público, ouvido sempre o legislativo. Então, deve ser ouvida a Câmara Municipal. A concessão de uso dos bens públicos de uso especial, que são aqueles que o município usa para o exercício de suas funções públicas, ou dominicais, que são aqueles que podem reverter, né, para algum proveito econômico, dependerá de lei. Então, a concessão de uso de bens de uso especial e de bens dominicais depende de lei e de procedimento licitatório concorrência e será feita mediante um contrato, sob pena de nulidade do ato, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 15, que dispensa a concorrência se for, né, para uma entidade assistencial, conforme visto no parágrafo 1º do 15. Parágrafo 2º, a permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita a título precário, ou seja, provisório, pode, né, ser, essa permissão pode ser tornada sem efeito, por ato unilateral do prefeito através de decreto. Então, cuidado. A concessão, né, de uso de bem público só pode recair em bem de uso especial e dominical, depende de quê? De lei e procedimento licitatório. Já a permissão de uso, tá, pode incidir sobre qualquer bem público, independente de sua natureza, e é feita a título precário por ato unilateral do prefeito através de decreto do executivo. Fechou? Esse foi, então, o artigo 15. E cai em prova, toma cuidado. Vamos lá. De acordo com a Lei Orgânica do município de São João de Meriti, em sua redação atual, a concessão, cuidado, a concessão administrativa de bens públicos, quais? De uso especial e dominiais ou dominicais, dependerá de prévia autorização legislativa, sim, e na modalidade e licitação, né? E aqui faltou a palavrinha licitação, tá? E licitação, procedimento licitatório, na modalidade concorrência, pregão, leilão, concurso ou tomada de preço? Gabarito, letra A,
Letra A, modalidade concorrência, né? Mais uma. Assinale a opção correta de acordo com a lei orgânica do município de São João de Meriti. Letra A. A concessão administrativa de bens públicos. Então, a concessão administrativa de bens públicos de uso comum. Os bens públicos de uso comum podem ser objeto de concessão? Não, tá errado. Só os bens de uso especial e os dominicais, né? A concessão administrativa de bens de uso comum, a letra B também está fora. A permissão de uso, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita a título precário, por ato unilateral do prefeito através de decreto? Correto, porque a permissão ela pode incidir sobre qualquer bem, inclusive os bens de uso comum, os bens de uso especial ou os dominicais, qualquer bem público, né? Gabarito letra C, de acordo com o artigo 15, aqui pediu a correta, então meu gabarito letra C. Letra D, a concessão administrativa de bens de uso comum. Errado, porque a concessão só pode recair em bens de uso especial ou os dominicais nos termos da lei orgânica, gabarito letra C. Confirmou? Mais uma. Nos termos da lei orgânica do município de São João de Meriti, assinale a incorreta sobre bens municipais. Letra A. Assinale a alternativa incorreta que se refere aos bens municipais. Letra A. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser distribuídos e os que estão sob o seu domínio. São os bens municipais? Sim, correto. Artigo 10, né? A alienação de bens municipais, quando imóveis, depende de autorização legislativa e concorrência pública? Correto. Artigo 14. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta depende de prévia autorização legislativa que especificará sua destinação? Sim, correto, artigo 9º. O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito mediante concessão, conforme o interesse público exigir, ouvido o legislativo. Errado. É mediante concessão ou o quê? Permissão. São as duas modalidades em que os bens públicos podem ser, pode ser permitido o uso, né, de um bem público por um terceiro, ou pela concessão ou pela permissão. Então, a minha incorreta, letra D de dado, confirmamos o gabarito. Fechou? E no próximo bloco, seção 4, ainda no capítulo 1, tratando da organização política administrativa, o que vamos estudar na seção 4? A competência, né? Vamos entender a competência do município, essa competência que vem desde a Constituição Federal, né? Ela está sendo repetida aqui, lógico, com mais detalhes na Lei Orgânica Municipal. Até o próximo bloco.